Então tá. Muita gente pergunta assim, ó. Tá, e o que que são os florais e como que eles atuam? Porque a gente sabe que floral não é um medicamento, não tem princípio ativo químico. Então, como que esse negócio funciona? Eles vão sempre trabalhar, gente, no nosso campo energético. E aí, quando eu digo que ele atua também no físico, é porque ele faz esse caminho aqui, ó. Ele trabalha do eu superior mental, emocional, etérico, até chegar no nosso físico. Então, a gente sempre vai ter uma atuação dos florais no nosso corpo físico também, porque a gente tem que considerar que toda doença, ela se iniciou no nosso corpo emocional, alguma coisa que a gente não deu valor, que a gente não deu bola, que a gente jogou para baixo do tapete. Então, o sintoma é um aviso, né, do nosso eu superior, que é para ser perfeito, né? Ele é perfeito e os outros níveis eles estão em conflito. Então, em vez de estar tudo redondinho funcionando bem, tem alguma coisa que está meio bagunçada no meio desse caminho. E o nosso corpo, como eu digo para as alunas, ele é fofoqueiro. Ele conta para gente aonde que está o problema, onde é que o problema iniciou. Então, se a gente souber fazer essa leitura, a gente consegue chegar na origem do problema. Então, assim, tem muita gente me questionando, olha, mas olha só, eu aprendi que floral só trabalha emocional. Como é que tu vem dizer que floral atua no físico? Justamente através do emocional, porque se eu consigo fazer uma leitura aqui no físico, por exemplo, uma gastrite. Se a pessoa está apresentando gastrite, eu tenho uma informação, duas informações: que ela tem raiva, que ela não está processando, e que ela não expressa essa raiva. Ela está comendo a raiva. E aí começa a borbulhar, né, no estômago, começa a dar aquela gastrite. Quando a pessoa tem bruxismo, por exemplo, também me mostra que ela é uma pessoa super preocupada e que ela também tem raiva, ela tá travando aqui assim. Então, através do corpo, eu consigo fazer essa leitura e chegar na origem do problema e aí, claro, conhecer a história dela e entender aonde que isso tudo se originou lá, né? Lá no fundo do nosso iceberg, como eu gosto de dizer. Então, esses conflitos eles se iniciam no corpo mental, né? Crenças, e deveriam ser resolvidos na consciência. Só que ele vai para o corpo físico quando a gente não tem essa consciência. E se a gente parar para pensar, 99% das pessoas, elas não têm consciência. Elas simplesmente trabalham no automático. As pessoas não se percebem, as pessoas não param para pensar o que que elas estão sentindo. A grande maioria. Então, a gente não pode julgar por nós que já estamos num outro grau, né? A gente já despertou, comparar com o povo que vai chegar até a gente pedindo ajuda, porque as pessoas elas não têm consciência. Então, faz parte também da vida de um terapeuta. Eu digo que é educar. A gente é educador, a gente precisa mostrar para a pessoa, olha só, percebe isso aqui. E por isso que eu gosto tanto dos florais, porque os florais eles fazem isso de uma forma muito gentil, muito amorosa. Tá, então eu trouxe para vocês como foi produzido, né? Como é produzido os florais. No meu Instagram eu fiz toda uma gravação agora, final de outubro, que eu tive lá com o Ian e a gente fez a preparação de uma tintura mãe. Então, quem tiver vontade de dar uma bisbilhotadinha, né, do início ao fim, eu fiz um videozinho lá. Mas o que que é? É água e flores ou pedaços da planta. Nem todo floral vai ser só de flor, tá? Mas a grosso modo é isso que vai passar por um processo de esquentar, entre aspas, no sol, porque ele vai ficar em contato com o sol. No local onde essa planta nasce espontaneamente, a gente colhe essas plantinhas, né, essas florzinhas, bota num bowl com água mineral ou de preferência de uma fonte que não tenha contato com humanos. Por quê? Porque a água a gente sabe que carrega informação. Se a gente tem uma água cheia de informações, mesmo que sejam informações de, de, de seres humanos em volta, tá? Vai ter alteração na mensagem dessa água. Então, de preferência de uma nascente que não tenha muita gente andando em volta. A gente vai deixar essa planta, essas florzinhas nesse bowl embaixo do sol, né? Então ele é preparado normalmente num dia sem nuvem, com sol a pino, parará. Começa-se normalmente de manhã, se deixa de 1 hora e meia a 4 horas, dependendo da planta, e depois a gente recolhe essas florzinhas que vão estar murchas. Essa água começa a ficar toda cheia de borbulhas, que também, claro, né, da questão do sol agindo ali.
Aí se tira essas flores, aí vamos supor que a gente tenha 1 litro de água, a gente vai juntar 1 litro do conhaque, que é o nosso conservante, e isso a gente tem a tintura mãe. Da tintura mãe, nós vamos tirar 2 gotinhas para botar no vidro de solução estoque, que vai só a brand. Ou seja, é um negócio muito diluído. E para nosso preparo, vidro de uso, a gente vai tirar 2 gotinhas da solução estoque, que é o que a gente acaba comprando, né? E vai preparar para a pessoa. Então, a gente não tem princípio ativo químico em nenhuma parte do processo. E isso, para quem aqui não sabe, eu sou farmacêutica, me encantou muito na minha vida desde que eu conheci os florais. Eu conheci os florais, aliás, antes de ser farmacêutica, inclusive. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar a pessoa sem estragar a pessoa. Porque todo alopático, por mais indicado que seja, sempre vai ter um efeito colateral, sempre vai ter uma interação medicamentosa, e no floral a gente não vai ter nada disso. Aqui é a melhor forma que a gente tem de entender como que a água carrega informação. É essa experiência que o Dr. Masaru Emoto fez com as moléculas da água. O que que ele fez? Ele pegou, congelou águas que ele dava informações para essas águas. Então, uma água, ele foi lá e deu a informação de amor. No outro, ele agradecia, dava muito obrigado, palavras de apoio. Em outras, ele botava palavras de ódio, palavras de insulto, amaldiçoava. E aí ele congelava essa água que passava por essas informações, botava no microscópio e fotografava. E isso aqui é o resultado. Todas as palavras boas de alta frequência faziam uma configuração cristalina bonita. As de baixa frequência fazia essa puteca aqui, ó. E é assim que a gente consegue explicar como é que o floral traz a informação para o nosso corpo, para as nossas células, sem ter um princípio ativo químico que precisa entrar dentro, né, do nosso da corrente sanguínea para fazer uma ligação num receptor celular. É por isso, porque ele traz uma informação. A flor é a parte mais evoluída de uma planta, então ele traz todas as informações daquela planta para a gente entrar em equilíbrio. Então é assim. Então, quando alguém me pergunta como é que funciona, eu gosto muito de mostrar essa figurinha. O Dr. Massaremoto foi ótimo para terapia floral, né? Agora eu fico imaginando o Dr. Bach, que faleceu em 1936, tendo toda essa sensibilidade, toda essa percepção, sem ter esse monte de informações que a gente tem hoje em dia em 2025 e que ainda tem muita gente que não acredita. A gente tem como provar as coisas e as pessoas continuam não acreditando, né? Tu imagina na época dele. E aí, muita gente pergunta, tá, e qual é a vantagem de eu estar usando um floral? Vai demorar para atuar? Eu posso garantir para vocês que não. Eu tenho resultados, às vezes, em um dia. Já tem gente me dando feedback positivo, tá? Então, assim, principal vantagem que eu vejo na vida, não tem princípio ativo químico. Para mim, isso aqui, ó, é essencial. Por quê? Porque a gente não tem como intoxicar a pessoa, não tem efeito colateral, não tem interação medicamentosa. É extremamente seguro. Então, não tem efeito adverso, não tem intolerância floral. Então, se eu tenho intolerância, não, não existe intolerância floral. Não vai interagir nem com alimento, nem com medicamento. E é seguro para todo mundo, para animal, para planta, para seres humanos. Aí tu vai dizer, para planta, sim. Se tem uma plantinha que tá meio jururu, borocochô, meio morrendo, se vocês botarem uma fórmula emergencial na planta, vocês vão ver o que que acontece com a planta. Bichinho também, já salvei alguns passarinhos que deram de cara em vidro com rescue. Elas vão promover a nossa saúde, vão proporcionar um autoconhecimento, que isso aqui para mim também é uma das coisas chaves, por quê? Porque quando a gente tem autoconhecimento, quando a gente consegue se perceber, vira o jogo. Nos equilibra emocionalmente, não tem contraindicação e podem ser administrados desde gestantes, bebês a idosos. Outro dia eu recebi uma mensagem de uma gestante perguntando se ela poderia fazer uso de floral. Eu disse, olha, é a única coisa que tu pode fazer uso de olhos fechados. Não tem nada que possa te fazer mal dentro de um floral. E aqui, só para deixar muito claro, porque tem muito, toda hora tem gente me perguntando isso, mas tem contraindicação? Tem efeito colateral? Não, não tem. É a única coisa assim, que vocês podem ter
total de segurança de todas as terapêuticas que podem existir, que floral é o mais seguro. Óleo essencial a gente tem que ter muito cuidado porque ele é extremamente concentrado. Então, é muito bacana trabalhar com aromaterapia? É. Mas a gente tem que ter cuidado, porque dependendo do óleo essencial e dependendo das questões da pessoa, pode ter uma contraindicação forte ali, tá? E as formas de administração do floral? Qualquer forma é possível. A gente não precisa tomar floral para mudar a vida da gente. A gente pode fazer em spray, tanto oral quanto ambiental. Então, assim, quando a pessoa não pode com álcool, eu, ao invés de fazer um floral só em água, que pode ter um risco de contaminação muito alto, eu prefiro fazer um spray ambiental e borrifar em volta da pessoa. Se a pessoa, por exemplo, tem problema com álcool, né, alcoólatra, etc., não pode com álcool, eu prefiro fazer um spray, associar inclusive o óleo essencial para sprayar em volta da pessoa. Porque aí a gente não corre o risco da pessoa querer ingerir aquilo ali, ela vai se beneficiar da mesma maneira né, e tu não tá dando nenhum gatilho para ela. O uso tópico é muito bacana, tá? Então pode ser em creme, em gel, compressa, banho, óleo. Semana passada, eu fiz uma indicação, um rapaz que tava com eu acho que é um cistinho sebáceo aqui embaixo do olho. Eu mandei ele fazer um floral para tomar, mas que ele pegasse um copinho com água, né, filtrada morna, pingasse 4 gotas nesse copinho, pegasse um algodãozinho, e fizesse compressas mornas no olho, né, por fora. Agora essa semana eu vou saber como é que ele tá. Dá para botar em óleo, dá para fazer o que vocês quiserem. Álcool gel, gente. Época de pandemia foi uma das formas mais bacanas de se usar. Tava todo mundo o tempo inteiro no álcool gel. Bota o floral no álcool gel. Cada vez que a pessoa passar o álcool gel na mão, ela tá recebendo floral. E o spray ambiental, que não precisa ser só spray. Hoje em dia a gente tem aqueles difusores a frio, né, para óleos essenciais, que é muito bacana também a gente botar os florais ali. E aí toda a família está recebendo. Inclusive, assim, tem fórmulas que é muito legal para a gente trabalhar o coletivo. Então, assim, família que é muito briguenta, tem algumas fórmulas, tipo, por exemplo, do Saint Germain de integração familiar, que a gente começa a usar e começa a perceber que as pessoas começam a mudar a dinâmica entre elas. É bem bacana, assim. E como é que a gente pode usar os florais? E aí a gente cai na bifurcação, né? Como tratamento, que é o ideal, e como pronto-socorro. Isso aqui foi tema de discussão até da nossa última aula na semana passada, que as meninas estavam perguntando, tá, e quando é que eu vou fazer uma indicação pontual e quando é que eu vou fazer tratamento na pessoa? Porque tem muitas pessoas que chegam assim, ai, faz um floralzinho para ansiedade para mim. Como é que eu, Janaína, lido com isso? Eu explico, olha, dá para fazer uma fórmula para ansiedade, mas não é tratamento. Tu vai parar de tomar, a tua ansiedade vai voltar. É o que eu chamo de aspirina floral. Tá com dor de cabeça, toma aspirina, vai passar? Pode ser que passe. Mas se for sinusite, vai adiantar quando passar o efeito da aspirina? Não, vai continuar a dor de cabeça, porque tu não tá trabalhando a origem. Então eu sempre explico isso. E por que que eu acho que também é válido a gente trabalhar com pronto-socorro floral? Porque é uma forma da pessoa perceber os benefícios e aderir futuramente a um tratamento. Porque ela vai ter que ter só consciência, né? A gente explica para ela, ó, isso aqui vai te ajudar, mas se tu quiser realmente resolver o teu problema, a gente vai ter que fazer uma terapia floral e olhar, né, para tua história, entender né, tudo que tu passou na vida, como é que é o teu perfil emocional, como é que tu lida com as coisas, e aí sim tratar. Mas a gente consegue trabalhar junto a origem e os sintomas, porque aí a pessoa tá vendo o resultado, né, em tempo real ali a coisa acontecendo e adere, porque quando a gente começa só a trabalhar lá no fundinho do iceberg, só na questão da personalidade, que não tá muito, né, não tá muito em equilíbrio, a pessoa tá meio sufocando o que ela é na real e por isso ela tá transformando-se em doença, o que que acontece? Ela demora para perceber resultado. E aí ela pode achar que o floral não faz efeito para ela. E aí, normalmente, as pessoas vão chegar no nosso consultório com um sintoma físico. Pelo menos no meu, acho que 90, mais de 90% que chega com um problema físico. E ainda chega assim, ó, eu não acredito em floral,
Mas eu já fiz de tudo, tu é minha última opção. Isso tá bom. Por isso que eu brinco com as meninas. O terapeuta floral é FBI e bombeiro, né? Bombeiro para apagar incêndio e FBI porque tem que investigar a vida inteira da criatura. Então, a gente tem que vestir, né, esses personagens de bombeiro e de FBI. Então, isso é uma forma da gente trabalhar e uma não invalida a outra, tá? É claro, eu deixo sempre muito consciente para a pessoa, ó, tratamento é isso. E trabalhar uma fórmula só para o sintoma é outra coisa. Dá para fazer? Dá. Qual que tu quer? Aí, às vezes, a pessoa diz, ah, eu só queria um floral para isso agora. Eu não queria fazer consulta. Tá bom, tudo bem, toma. Mas se esteja ciente, né, que isso não é um tratamento. E agora aqui é a fatídica coisa, né? Que todo mundo tá, mas e aí, como é que eu monto a fórmula? Quantas essências eu posso colocar? Pode misturar sistema floral, afinal não pode. Como é que eu escolho a forma de administração? Quantas essências? Eu nunca limito essências para ninguém. É óbvio que a gente não vai pegar 89 essências do sistema Saint-Germain e botar tudo dentro de um vidro, porque daí alguma coisa vai acontecer. Não, é óbvio que não. A gente vai ver a queixa principal da pessoa e vai ver os temas que estão envolvidos diretamente nesse sintoma. É assim que eu seleciono as essências que eu vou trabalhar. Então, eu já falei isso algumas vezes, talvez algumas não tenham nunca ouvido, mas eu trabalho baseado em três pilares, que é circunstância, que é sintoma, personalidade e história da pessoa, e almofadinhas. Quando a gente tá com esses três pilares, a nossa fórmula funciona, ela funciona rápido e ela tem efeito muito prolongado. E claro, a gente sempre tem que deixar muito claro para o cliente que não é fórmula mágica, que não vai ser um único vidro, né? Porque tem gente que acha que assim, ah, vou tomar um vidro, fiquei bem, não preciso mais. Então, isso aí também tem que ser muito bem acertado no início, porque senão a gente acaba se frustrando porque o cliente toma um vidro e não aparece nunca mais. Se pode misturar sistemas florais, isso daqui é uma crença que veio sendo propagada por muitos anos, eu não sei bem por quê, que não se poderia misturar sistemas florais diferentes. Eu sempre misturei. Eu conheci florais em 1992 e desde então eu comecei a tomar floral e a misturar sistemas. Até que um dia alguém me disse que eu não podia, daí eu fiquei em choque. Meu Deus, eu devo ser uma criminosa, então tô fazendo uma coisa horrorosa. Só que, se a gente parar para pensar, depois do Dr. Bach, o primeiro sistema floral que teve no planeta foi Califórnia, do Richard Katz e da Patrícia Kaminski. E se abrirmos o repertório da Califórnia, os florais de Bach estão lá juntos. Eles não segregam. Todos os sintonizadores que vieram depois do Dr. Bach foram pessoas que tomaram florais de Bach, conheceram os florais através dos florais de Bach. E aí eu acho que muito mais por questões econômicas e financeiras, eles dizem que é melhor não misturar. Mas eu vou dizer assim, ó, eu misturo e tem resultados muito bons. Mas, assim, não existe problema em misturar sistemas florais diferentes. Muito pelo contrário, se a gente encarar os sistemas florais como uma composição musical, que a gente tem as notas, as oitavas superiores, que são flores que vão se complementar, a gente faz um buquê mais rico, que tem um efeito mais rápido. É isso que eu fui percebendo durante toda essa minha trajetória, né, trabalhando com os florais. Então, eu gosto muito, claro, a gente tem que saber o que a gente tá fazendo, né? Não é simplesmente, ai, resolvi, não. A gente em- vai trabalhar medo, qual é o medo que a pessoa tem? Então, a gente vai ter que bisbilhotar mesmo, por isso que eu digo que a gente é FBI, vai ter que saber muito bem a história dessa pessoa para entender quais as essências que a gente vai associar para cercar o máximo possível aquilo ali e ter o melhor resultado, né? No menor prazo possível, né? Num curto prazo de tempo. Então é muito bom. E a forma de administrar depende do cliente. Então, se é um cliente que tem dificuldade de engolir, vamos pensar num uso tópico, vamos pensar num spray.
Se é uma pessoa que tem uma vida muito corrida e daqui a pouco tem risco de ficar contaminando conta-gotas, faz um spray oral. Ela vai levar na bolsa um sprayzinho oral. Então tudo depende do cliente. Se é um bebezinho recém-nascido, a mãe vai ter medo de daqui a pouco tá dando, pingando gotinhas na boquinha da criança. Faz para botar num banho. Tu faz normal, como se fosse para tomar. Manda, orienta que pingue na água do banho, da banheira. 10 gotinhas da banheira é mais que o suficiente. Uma vez por dia, não precisa ficar tomando banho 4 vezes por dia. Outra questão que me trazem muito é: pode ser 8 gotas 2 vezes por dia? Tudo pode. Terapia floral é a terapia do tudo pode. Mas, se a gente quiser um efeito melhor, a gente tem que pensar no seguinte: estamos trabalhando com uma frequência. Quanto mais contato a gente tem com aquela frequência, mais, entre aspas, forte fica o nosso floral. É como se a gente tivesse uma lagoa, a gente quer imprimir um padrão de ondas nessa lagoa. Adianta a gente pegar e jogar uns pedregulho grande 1 vez por dia ou 2 vezes por dia, a gente vai ter onda durante todo o dia? Certamente não. Mas se a gente fizer isso em 4 vezes, a chance da gente ter a ondulação durante todo o dia é maior. Então, quando a gente entende isso, tu sempre vai preferir que a pessoa tenha mais contatos com o floral do que, né, poucos. Mas tudo depende. Se a pessoa disser assim, eu não tenho condições de tomar 4 vezes por dia, melhor tomar duas do que nenhuma. Porque se é para tomar quatro para tomar nenhuma, toma duas. Outra coisa, quando a gente quer, como eu falei, né, intensificar o resultado, a gente quer mais rápido, a gente aumenta a frequência. Mas se a pessoa está se sentindo desconfortável, a gente diminui. Então, dependendo do feedback que teu cliente vai te trazer, tu vai dizer para ele, assim, bom, olha, em vez de tomar 4 vezes por dia, toma duas e vamos ver como é que tu se sente. Eu já tive clientes que a sensibilidade era tão grande que a pessoa tinha que tomar 1 vez por dia, porque senão ela sentia desconforto. E olha que era uma fórmula cheia de almofadas, não era nem dizer assim, não, eu tava metendo o dedão na ferida dela para ela pular mesmo. Não era, tá? Então tudo depende. Por isso que eu digo, a gente tem que ter esse olhar e tem que ter a empatia de se colocar no lugar da pessoa, porque eu já vi terapeutas dizer assim: "Ah, vai com desconforto mesmo. É assim mesmo". Não, gente. A gente não faz para os outros o que a gente não quer que façam pra gente, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Então, tudo pode. A terapia floral, o Dr. Bach falava em liberdade. Ele escreveu Liberte-se. Quem tiver a oportunidade, leia Liberte-se do Dr. Bach. É um cara que não queria que ninguém ficasse tolhendo a liberdade dele e ele não fazia isso com ninguém. Então, quando o povo começou a botar a regra nas coisas que ele disse que ele nunca disse, eu só fico imaginando assim, ele deve ter um negócio lá em cima, né? Pensa, gente, pelo amor de Deus, eu falei tudo o contrário desse povo louco. E aí o pessoal tem me perguntado muito, tá, Jana, e quando eu mandar para a farmácia vai saber preparar o floral? A princípio é para saber. Se é uma farmácia que trabalha com terapia floral, deve saber trabalhar com floral. Mas eu sempre, na minha indicação, né, eu preparo os florais aqui, mas eventualmente não sou eu que vou preparar o floral porque eu atendo muito online. Então eu passo as fórmulas para a pessoa. Eu quando eu faço a indicação, eu boto lá fórmula floral com sistemas, pá, e boto quantas gotas que eu quero de cada sistema. O que que é usual? 2 gotas de Bach, Califórnia, Saint-Germain, Minas é com duas também. A maioria dos sistemas a gente prepara com 2 gotas. Eventualmente, o sintonizador vai dar uma orientação diferente, como por exemplo o Ian, que manda fazer com 7 gotas de cada essência. Então, é claro, quando a gente vai fazer uma indicação com o bucho australiano, é óbvio que a nossa fórmula vai ser mais cara, porque além de ser um floral que já é mais caro, a gente vai usar mais gotas. Então, a gente já tem que se preparar para ser um floral mais carinho, né? E o que que vai além das essências? Água mineral e conservante. Ou vai um creme, ou vai um gel, ou vai um spray ambiental, que aí pode ser um álcool que não necessariamente precisa ser de cereais, porque ele não vai ser ingerido, tá? É só para conservar mesmo o produto em si. Então, é isso. Então, assim, é muito.
básico um floral, ele não tem nenhum mistério, tá? Então quem fica falando, ai, o floral, não tem mistério, gente, pelo amor de Deus. E aqui é o que mais o povo quer saber. Tá, mas e floral para criança? Eu vou dar com álcool. E o álcool, meu Deus, a criancinha não pode ingerir álcool. Gente, quando eu faço floral para criança, se for uma criança pequenininha, 3, 4 anos ainda, eu faço com 5% de brand. O Domec, que é o brand que eu trabalho, ele vem com 38% de álcool. 38% de álcool, ou seja, não é álcool absoluto. Então, quando eu boto em 30 ml 5% de brand, o que eu tenho efetivamente de álcool nesses 30 ml é 1,9. E a criança vai tomar 4 gotas. É nada. Mas se ainda assim a pessoa tiver algum medo, manda botar no copão com água. Porque eu já ouvi terapeutas dizer assim: ah, mas eu não gosto de dar, porque aí a criança vai associar o bem-estar com o sabor do álcool e ele pode vir a ser um viciado. Bom, a minha experiência em consultório, eu atendo há muitos anos. A minha filha tem quase 20 anos de idade, toma floral desde o dia que nasceu. Eu levei floral para o hospital. E não acontece isso. Não acontece, porque nem tem como, é tão suave, tão suave. Basta vocês prepararem e experimentarem, vocês não vão sentir nada de álcool, tá? Aqui, o que que eu percebi? Eu já fiz teste de prateleira. O que que é isso? Tu faz os produtos e deixa na prateleira e de tempos em tempos tu vai lá e analisa se ele tá contaminado ou não tá contaminado, se teve alguma variação ou não. Com 20 e com 30% de brand, o tempo de prateleira é basicamente o mesmo. Então, eu sempre vou optar por fazer com 20% de brand. Por quê? Porque 30% o gosto é muito mais forte do álcool. E tem pessoas que se incomodam e não tem. Por quê? Porque se o tempo de conservação vai ser o mesmo, e mais, um floral, ele não é para durar 5 anos. É para tu tomar em um mês. Então não tem nem sentido. Mas eu já fiz teste de prateleira com 20 e com 30, eu tenho floral com mais de 5 anos na minha casa intacto. Mas é claro, se a pessoa pegar, eu já vi gente chupar o conta-gotas. Adulto. Acho que não saiu da fase oral. Fazer assim. É óbvio que vai contaminar. Pode estar com 20 com 30. Vai contaminar o conta-gotas. Porque a gente tem um monte de fungo e bactéria na boca. Então, não tem milagre, tá? Mas, então, assim, se vocês tiverem que escolher entre 20 e 30% de conservante, se a pessoa tem mais sensibilidade, faz com 20. A conservação vai ser a mesma do que de 30. Não tem por que fazer um negócio mais forte, tá? Então, essa tabelinha é bacana vocês, de repente, tirar um print dessa tela para vocês terem essa referência. E quando não é o braid de conservante, o que mais que a gente pode usar? A gente pode usar vinagre de maçã. Para quem gosta de vinagre, tá tudo bem. Eu tenho pavor de vinagre, eu não posso nem com cheiro. Eu até tenho vinagre de maçã quando eu manipulo, porque tem alguns terapeutas que fazem essa indicação. E aí, né, como eu preparo não só para os meus clientes, mas para. Eu moro numa cidade pequena que como eu tinha farmácia de manipulação, eu fiquei com o laboratório e continuo preparando, eu tenho. Mas é ruim. A não ser que a pessoa ame vinagre. E aí vocês vão fazer a mesma coisa, vão botar 20% de vinagre. E também dá para fazer com a glicerina vegetal, que é a mesma coisa, só que a chance de contaminação da glicerina vegetal é muito alta. Eu não gosto de fazer, tá? Tem terapeutas que fazem essa indicação para crianças. Eu prefiro então fazer de uso externo do que fazer ou com vinagre de maçã ou com glicerina vegetal. Mas são duas possibilidades, tá? Então tem gente que não se importa. Glicerina fica aquela coisa melada e o vinagre de maçã fica gosto de salada, né? Se a pessoa gosta muito, tudo bem, aí não tem problema. E era isto que eu queria mostrar para vocês. Agora quero abrir aqui para perguntas. Diana, Bom, pode falar, a, Lu. Já tô chamando de Lu. a for... Já tô pode íntima. chamar, eu prefiro. Luciana parece que tá dando bronca, né?
a formulação em cremes, em gel, ela é parte do mesmo princípio, mesma quantidade de 30 para gotas. 30 gramas, 2 gotas de cada essência. Se for Resco, 4. Então, por exemplo, no e-book tem a fórmula para herpes zoster que eu usei. Então, para Uhum, 30 gramas, tu vai botar 4 de Resco e 2 de Crab Apple. Do Spinifex, que é Bush, tu vai botar 7, tá? E o própolis, eu não me lembro se eu botei lá, é 5% mais ou menos que eu uso, tá? Então, é a mesma coisa. Tu sempre pensa baseado em 30, seja gramas, seja em ml. Então, certo, sempre que é Resco é 4, as outras essências 2, e se for Austrália, 7. certo. Eu, assim, ó, a partir de uns 5, 6 anos de idade, eu já começo a fazer com 20%. Por quê? Ah, Porque tá. normalmente a criança já quer pegar o seu floral e tomar sozinha. E se tu Aham. faz com 5, a chance daquilo contaminar tão rápido é absurdo, entendeu? E se A vocês partir de fizerem 5 anos, 20%, então, sem dica. eu faço isso, a não ser que a mãe tenha muita restrição, tá? Uhum, Aí tu faz uhum. com 10%. Aí tu já aumenta Tá. para 10. Mas se tu vê que é uma Aham. criança, assim, que, né? Eu faço muito em spray para criança. Em spray oral. Daí dá 2 borrifadas. Por quê? Porque aí a chance. Daí eu consigo fazer com 10%. Eu boto a válvula Uhum. spray, não tem aquela coisa de ficar abrindo e fechando. E a chance de contaminação é muito mais baixa. Tá. E aí você faz dois sprays 4 vezes ao dia. Uhum, exatamente. Tá. Titi, duas. Uhum. Tá, tem gente Uhum. que faz 3, né? Tá, tá, tá. Assim, ó, tu largar spray Bebe o também na negócio. mão, largar spray na mão de criança vira brincadeira, tá? Então tem que ter uma É. supervisão meio forte. Eu fiz uma vez para um menino, Uhum. uma vez por semana a mãe vinha aqui assim, já terminou assim, não, só um pouquinho, não tem como. Ela assim, ele pega escondido, mas ele tá tão É. bem que eu tô deixando, dizia ela. Eu preciso prescrever que são 2 gotas de cada essência. A farmácia sabe, tá? Ah, tá. E se a Tudo bem. farmácia tiver dúvida, é obrigação da farmácia entrar em contato contigo, Sim, tirar qualquer sim. dúvida. Como é que eu faço Então, deixa eu. as minhas indicações? Eu escrevo o nome da pessoa e aí boto fórmula floral com sistema Basta, Germã, Califórnia, bucho australiano. Daí boto entre parênteses. Preparar com 2 gotas de cada e 7 gotas com o do bucho. Eu boto essa indicação porque eu quero que fique claro que bucho é 7. Porque tem algumas farmácias que quem tá na manipulação às vezes não sabe e faz tudo com 2. Então, quando tem Hum, essa diferença, eu especifico. Então, eu boto 2 de cada e 7 do bucho. Por quê? Porque se eu botar só com 7 do bucho, talvez a pessoa fique assim, tá, mas e o resto ela quer com quantas? Então, eu já deixo claro para não ter dúvida. E mais, eu sempre lá no final, depois que eu botei, no eu caso, tu boto já ali. bota no cabeçalho assim, ou você Isso. escreve no corpo da Não, receita? no corpo, no corpo. Ah, tá. Tá? E aí, depois lá embaixo, eu boto preparar 30 ml com Brain de 20%, a forma de Hum. tomar 4 gotas 4 vezes por dia, a minha identificação, né, meu nome, e eu boto embaixo meu WhatsApp. Essa fórmula que a gente faz, por exemplo, a hora que você identifica o emocional ali, é quanto tempo? 3 meses, aquela mesma fórmula? Um mês? Depende, depende. É claro Ah, que assim, ó, eu gosto de dar um tempo com a fórmula para a pessoa, tá? Eu não sou a terapeuta que muda a fórmula a cada um mês, muda tudo. Eu conheço terapeutas que a cada 15 dias mudam a fórmula da criatura. E as pessoas estão fazendo terapia há 10 anos com ele. Eu não tenho esse perfil. Eu não tenho. Eu quero que tu fique boa e vaze. Por quê? Ah, Janaína, tu não gosta de mim? Não, eu gosto. Só que eu gosto mais que tu tenha autonomia e tu saiba que eu fiz a diferença na tua vida e tu vai ser a maior propagandista do meu trabalho. Então eu prefiro ter maior fluxo de pessoas do que ter uma pessoa fiel por 10 anos. Eventualmente, os clientes que vieram, eles ficam meses, anos sem aparecer, mas quando eles estão no perrengue, eles lembram de mim. Eu prefiro trabalhar assim. Eu não quero filhos para criar. Eu quero trazer autonomia para a pessoa, tá? Essa é a minha visão. Tem gente que discorda, que acha que tem que ser diferente. Eu não tô aqui para julgar. Eu tô só dizendo como é que eu faço, tá? Então, assim,
Eu nunca faço uma fórmula e digo assim, você vai tomar 3 meses. Não, você vai me dar feedbacks e nós vamos ver se tu precisa continuar tomando. Mas normalmente 3 meses é o mínimo. 3 meses é o mínimo, tá? Porque a gente tá trazendo uma mensagem, certo? Quando a gente se alfabetiza, quantas vezes a gente tem que ler, 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 repetir, repetir, repetir até aquilo entrar? É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Para o nosso corpo entender que tá tudo bem, dá tempo ao tempo. A gente não perde por tomar o floral mais tempo, tá? Às vezes a gente perde por não tomar o floral o tempo que poderia estar tomando. E quero dizer para vocês assim, ó, quem ainda não está trabalhando como terapeuta, a gente tem um oceano azul. Por que que eu falo isso? Porque a terapia floral, ela ainda é muito pouco explorada perto do que ela pode vir a ser, tá? É muito pouco ainda, eu vejo isso. Então, assim, a gente tem muitos terapeutas de tudo que fazem tudo que é coisa, mas a terapia floral, assim, de pessoas entrando e se aprofundando, são bem poucas, tá? Eu mesmo, assim, eu acho que eu conheço umas 5 terapeutas que dá para dizer assim, sou terapeuta floral, eu uso o floral como minha ferramenta principal. Pode usar outras ferramentas junto, sim, mas eu digo como principal. Tem muito terapeuta aí usando o floral meio como coadjuvante para completar alguma outra coisa, tá? Então, assim, quem quer ainda se dedicar à terapia floral, eu acho que assim, ó, a hora ainda tá muito boa para isso, de verdade, tá? E quem conhece minha história sabe, eu fechei uma farmácia de manipulação em 2009, tá? Contrariando tudo que as pessoas podiam achar que era, né, normal na vida do ser humano, para me dedicar à terapia floral. A minha mãe disse: ai, não sei onde é que eu errei contigo, tua vida deu tudo errado. Claro, né? Não fiquei no mesmo trabalho a minha vida inteira, como ela ficou no dela, né? Era para ter feito, afinal, eu sou de uma família de pessoas que fazem concurso e são funcionários públicos, né? E eu não sou, nunca fui. E a minha vida deu toda errada. Só que assim, quando eu fechei a farmácia, eu só tinha uma certeza no meu coração, que os florais, eles faziam muito efeito, eles tinham me resgatado e eu ia ajudar as pessoas com a mesma coisa que os florais tinham me ajudado. Era só a certeza que eu tinha no meu coração. Como é que ia ser, financeiramente falando, eu não sabia. A única certeza que eu tinha é: quem faz o que ama se sobressai e o dinheiro vem, é consequência. E de verdade, isso está acontecendo há muito tempo já, graças a Deus. Então, assim, quando a gente tem um caminho claro, a gente tem um método eficaz, né? Explicando os porquês que a gente está fazendo, né? Aquele caminho, por que que a gente está usando tais essências em associação, fica muito mais fácil. Eu não tive isso. Eu tive que ir aprendendo, né? No acerto e no erro. Até eu conto essa história. Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei apavorada. Que eu fui acusada de tentar matar uma cliente com floral. Gente do céu, eu me lembro da cena. Foi aqui neste prédio onde eu estou agora. Ela chegou na porta assim: tu tentou me matar com esses teus florais. Eu disse, meu Deus, nem sabia que floral matava alguém. Mas por quê? Porque eu fui com o dedo na ferida dela. Eu fui muito com o dedo. E aí, ali, pra mim, foi onde virou a minha chavezinha. Graças a Deus. Foi bom, né? Depois ela voltou, anos depois ela voltou pro meu consultório. Eu achei que aquela ali não voltava nunca mais, mas voltou. Demorou, mas voltou. E a gente precisa estar sempre em crescimento e evolução constante. Ou seja, tem que estudar. Terapeuta que não gosta de estudar, né, não tem como ser terapeuta. Então, assim, é uma turma que é comprometida, né? Quem quer ser terapeuta tem um coração bom, quer ajudar as pessoas e gosta de aprender. São os ditos curiosos, né? Os buscadores. Então, o que que eu digo que é um caminho claro? É um passo a passo, né? Então, a gente tem um passo a passo para a gente chegar na vida dos sonhos que a gente imagina. Qual era o meu sonho? O meu sonho era ter independência de tempo. Claro que financeira também, quem não quer? Mas era ter tempo. Aí eu queria minha farmácia de manipulação. Tá aqui a Adriana, que não me deixa mentir, foi minha colega de faculdade, que nós, né? Acredito que o sonho da Adriana também era esse de ter independência de tempo e tal, ser dona do nariz. E a farmácia, eu achei que ia me trazer isso, não me trouxe. Muito pelo contrário, a Adri ainda tem sócio, que é o marido dela. Eu era sozinha, então assim, eu não tinha nem como sair. A minha filha nasceu
quase dentro da farmácia. Não foi dentro da farmácia porque eu cheguei no hospital antes. Mas ela nasceu numa quarta-feira, eu trabalhei até a 1 da tarde daquela quarta-feira, fui pro hospital, ela nasceu, na segunda-feira eu tava trabalhando de novo. Ou seja, cadê a minha independência de tempo e de... Não tinha, né? Então, eu não alcancei isso com a farmácia. Realização pessoal e profissional. Então, assim, se alguém aqui tem esse desejo de ajudar pessoas como terapeuta floral, eu aconselho fortemente, porque é muito realizador. Não tem preço uma pessoa que chega pra ti, como disse a Luanda ali, eu não dormia, agora eu tô dormindo. Não tem preço, gente. O olhar que a pessoa te dá, cara, se não precisasse do dinheiro, eu acho que eu nem cobrava. Porque não tem, alimenta, gente, alimenta a alma. Tu pensa assim, nossa, todo o esforço que eu fiz, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, eu tô fazendo a diferença na vida de uma pessoa. Acho que isso, assim, ó, não tem preço. A metodologia eficaz. Então, eu desenvolvi uma estrutura que vai acompanhar, né, o passo a passo para vocês realmente terem resultados rápidos, eficazes. Então, tudo que vocês precisam para mostrar para o cliente de vocês que o floral realmente, efetivamente vai ajudar. Porque não adianta a gente estar sabendo que a gente está no caminho certo e a pessoa não está percebendo o resultado. Daí tu pode dizer, mas ela não está percebendo porque ela. Cara, se é uma coisa gritante, ela percebe. É claro que tem muitas pessoas que são muito inconscientes e elas não têm percepção alguma delas. Tem, claro que tem. Nessas aí a gente mete um chestnut bud para ela cair as fichas dela. Mas a maioria, se ela vem com um problema de sintoma e tu tratar aquele sintoma ali dela, fazer com que aquilo ali alivie, ela não vai largar o tratamento, porque ela percebeu que tá diferente, tá? Meu método é esse aqui, ó. É um método que eu chamei de rica. Por quê? Porque é repertório, então a gente precisa conhecer as essências. Investigação, todo mundo aqui é da FBI, então a gente tem que investigar a vida da pessoa, conhecer a história da pessoa, dedicar um tempo a conhecer aquela criatura, porque é muito importante. A consulta em si, como conduzir a consulta, isso é muito importante também, porque não adianta a gente saber repertório e a gente não saber fazer anamnese. A gente não saber fazer o link dos chakras com as essências florais e com os órgãos e com os hormônios. Então a gente tem que saber como investigar isso, como conduzir essa consulta, quais as perguntas que eu tenho que fazer para entender quais as essências que eu vou usar para essa pessoa. Aí a gente cai na questão da composição, que é a fórmula, e o acompanhamento, que sem acompanhamento a gente não tem uma terapia. Fato. E aí, com isso, a gente vai ter, né, a cura do eu. No caso, a cura do eu do outro, né? Então, quando a gente tem essas 5 questões aqui bem resolvidas, a gente resolve o problema da pessoa. Não tem erro. Eu posso afirmar isso para vocês com todo o amor que eu tenho no meu coração. E aqui tá o método, né, que eu desenvolvi, que é baseado nisso, na personalidade histórica, as almofadinhas e as circunstâncias. Por onde que eu começo? Pela circunstância. A pessoa chega pelo problema que ela está tendo no momento. Ela não chega porque ela diz, nossa, eu tenho uma personalidade difícil de lidar. Até pode acontecer, mas é raro. A maioria das pessoas chega assim, olha só, eu tenho um zumbido no ouvido, eu não sei mais o que fazer, eu já fui em todos os especialistas e não tem nada. Então é minha última opção. Eu já contei para algumas aqui. Eu tive uma cliente que me disse exatamente essa frase e ainda me disse mais. E eu não acredito em floral. Me prove. Disse, olha aqui, eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Tu veio aqui porque tu quis. Foi até meio grosseira, porque ela era daquelas facas na bota. Aí a gente tem que se adaptar, né? Senão pisam em cima. Eu disse, eu não tô aqui para provar nada para ninguém. Tu veio aqui porque tu quis. Eu quero saber o seguinte: tu vai tomar o floral ou não vai tomar o floral? Só isso que eu preciso de ti. Eu vou tomar. Então tá. Beleza. Então tu vai tomar e depois a gente vê se tu acredita ou não. Aí ela tomou um vidro, disse que não tinha feito diferença nenhuma na vida dela. E aí eu disse pra ela, não, beleza, não fez diferença, mas tu quer fazer o retorno ou tu quer deixar pra lá? Não, eu vou fazer o retorno, porque eu incluo na minha consulta sempre um retorno. Ela disse, não, eu vou fazer o retorno. Eu disse, beleza. Ela veio e fez o retorno, eu fiz algum ajuste na fórmula dela que foi necessário, ela tomou de novo, continuou dizendo que não estava fazendo diferença nenhuma, parou. Ela ficou um mês sem o floral. Daqui a pouco ela voltou e disse assim: Tu sabe que esse um mês que eu fiquei sem floral, eu percebi que tava fazendo efeito, eu é que não tinha me dado conta? Olha só que incrível! Quer continuar? Hoje em dia ela é terapeuta.
Então, eu adoro esses casos das pessoas que não acreditam, mas que aceitam experimentar, porque normalmente elas mudam a concepção delas. O ambiente correto é super importante, como tudo na vida. A gente tem um grupo que se entende, que fala a mesma língua, que se acolhe, que troca experiência, né? Que tem um objetivo em comum, faz toda a diferença na vida. Então, quando a gente tem esse lugar, a gente cresce mais rápido, porque a gente tem para quem perguntar em qualquer momento. Também, então, isso eu acho muito importante. Depois, se a Adri quiser falar da experiência que ela está tendo lá no grupo, tá? Então, é importante ter um grupo de apoio, uma comunidade que está, né, no mesmo caminho que vocês estão. O crescimento e evolução constante é, não tem nem o que falar, né? Tem que estar evoluindo, a gente tem que ter confiança, tem que ter segurança no que a gente está fazendo com as pessoas para conseguir, né, direcionar bem o trabalho, ter um trabalho de qualidade. Senão a gente fica parado na carreira. Não existe carreira, né, de gente que não estuda, que não se aperfeiçoa, que não investe. A gente tem que investir. Então, aqui, ó, para quem não sabe, eu sou terapeuta floral exclusivamente há mais de 15 anos, né? Dou os cursos há 8, comecei em 2017, né, com Bach, Saint-Germain. Eu sou professora oficial do sistema do Bach pela Healing Herbs, sou practitioner e professora facilitadora, né, oficial do Saint-Germain também. E dou também California Bush, tá? Esses eu não sou oficial do sistema e creio que nem serei, porque eles, na hora de ensinar, eles são meio engessados e eu não gosto de ser engessada, tá? Eu gosto de ter liberdade para poder falar de outros sistemas enquanto eu estou ensinando qualquer outro sistema. Vocês jamais vão me ver dando um curso de Bush e daqui a pouco não dizer, olha, se vocês associarem tal da Califórnia, o efeito é mais rápido. Eu vou falar. Se eu tenho esse conhecimento, eu não vou omitir de ninguém. Só que alguns sistemas, eles não querem. Ou tu fala só aquilo ali, ou tu cai fora, entendeu? Então, eu já passei por essa jornada, né? E as minhas alunas estão aí para falar como é que está sendo a experiência delas. E eu acredito que a gente tem que lidar a terapia floral com profissionalismo. E tem que ter segurança no que está fazendo. Então, assim, é um trabalho como qualquer outro. Eu fico muito triste quando eu vejo terapeutas que não conseguem sobreviver só como terapeutas, porque é possível, é viável, mas precisa dedicação, precisa acreditar. Porque o que eu vejo assim, a maioria que não acredita realmente não vai conseguir. Agora, quando a gente se propõe assim, não, eu quero ser terapeuta, eu vou viver disso, esse negócio vai dar certo, e tu bota a tua energia naquilo, gente, vai, vira o jogo, tá? E dá para ganhar muito bem fazendo isso. Eu posso garantir para vocês. Tá? E a minha terapeuta, e a minha formação eu chamei ela de terapeuta multiflorais por motivos óbvios, porque eu não vou ensinar para vocês um sistema floral, eu vou ensinar para vocês os 4 sistemas florais que juntos vocês vão conseguir fazer a melhor fórmula possível, né? Vide o caderno de fórmulas. Nem todas as fórmulas vai ter os 4 sistemas, mas eventualmente sim. Por quê? Os que eu sinto que precisa, eu boto. Os que não precisa, não, né? Tá, e aí só explicando rapidamente para vocês o que que é, né? É uma formação completa. Então, para quem quer realmente se tornar terapeuta floral. Então, em vez de tu fazer, faz um curso de Bach com um, faz o de Saint-Germain com outro, faz esse aqui, e tu fica lá catando um monte de professor, às vezes tu vai encontrar professores incríveis, porque tem muita gente muito boa, mas às vezes tu vai encontrar uns professor que não abre jogo, que não sabe ensinar, que nem tem experiência prática, tá? Eu tenho alunas que vieram de cursos que elas com as professoras que nunca tiveram consultório, que estudaram a teoria e saíram ensinando. Para isso, a gente não precisa de curso, a gente vai num livro. Pelo menos esse é o meu conceito. Eu não estou aqui para ficar ensinando o repertório. É claro que eu ensino também, mas o que vale é o meu conhecimento e a minha experiência. Aí o povo diz, tu vai parar, vai dar só a aula. Muita gente me pergunta isso aqui em Garopaba. Tu vai parar com o consultório porque tu está dando aula assim? Não, porque se é no consultório que eu tenho os casos para ensinar para as alunas, como é que eu vou parar com a minha fonte? Não tem como parar. Primeiro, porque eu gosto, né? Eu adoro ajudar as pessoas, assim, saber a história das pessoas. Aí a minha filha disse assim: Tu é uma baita de uma fofoqueira. Eu não sou fofoqueira porque eu não fico contando para todo mundo o que que eu ouvi.
E porque eu esqueço que a pessoa me contou também. Se eu não escrevo ali o que, que eu preciso trabalhar, gente, quando ela volta pro retorno, eu passo vergonha, porque eu não lembro nada. E só por isso, senão possivelmente eu seria fofoqueira mesmo. Então, esse é um caminho, né, que vocês vão aprender com o tempo, né, cada um no seu tempo, porque tem as aulas gravadas. A gente tem toda santa semana aula ao vivo pelo Zoom na terça-feira, às 19h30, tá? Então, eu trago temas, a gente faz estudo de caso, tira as dúvidas. Ah, mas só posso tirar dúvida na aula? Não. A gente tem o grupo no WhatsApp, então, que é essa ambiência que a gente criou, que pode tirar dúvida a qualquer dia, inclusive sábado e domingo. Eu tô sempre com o celular respondendo. Eu posso, às vezes, não responder naquele exato momento, porque eu também tô atendendo, mas assim que eu tenho umas brechinhas, eu tô ali no WhatsApp vendo o que que cada uma tá precisando, orientando. As alunas, elas se ajudam um monte. Ficou um ambiente muito gostoso, que era um ambiente que eu queria ter tido a oportunidade de participar quando eu tava começando, mas não existia, né? Nem tinha WhatsApp, nem celular, eu acho que tinha. Não tinha. Gente, pelo amor de Deus, tô velha mesmo. Nem celular tinha. Então vocês vão sair do absoluto zero, quem tiver no zero, ou da onde você está, e vão se tornar uma profissional com competência, com segurança, né? Confiante para trabalhar mesmo, assim, sabendo assim, eu preciso fazer isso, isso, sabendo passo a passo. Claro que com o tempo vocês não vão precisar de todos os materiais de orientação, porque aquilo ali vai ficando tão orgânico que a gente já vai fazendo com o pé nas costas, né? Não precisa mais. Mas no início a gente tem tudo, tudo. Assim, tipo assim, eu não sei nada, Janaina. Tá aqui, ó. Assim tu faz a anamnese, isso que tu vai perguntar, isso aqui tu vai verificar, aqui estão as receitas. Então, assim, ó, não tem como errar. E para quem que é essa formação, então? É para quem quer fazer um atendimento floral com segurança. É para quem tem humildade para aprender e quebrar crenças, principalmente. Porque não adianta, eu já tive uma aluna que eu tive que demitir porque ela chegou cheia de crença de não pode mais que sete, não pode, não pode, não pode, não pode, e ela simplesmente ela vinha para aula para me encher o saco, para me dizer que eu estava errada. E eu disse, então o que tu tá fazendo aqui? Eu devolvi o dinheiro dela, ela seguiu a vida dela, nem sei o que que aconteceu. Sabe? Porque assim, se tu não tem humildade de aprender com outra pessoa, então não perde teu tempo nem teu dinheiro, gente. E nem aluga o saco da pessoa, vamos combinar, né? Para quem quer indicar os florais personalizados, porque afinal a gente não pode viver só das fórmulas, né, gurias? A gente precisa fazer o tratamento completo. Para quem cansou de não ter dinheiro para fazer o que quer, porque sim, é possível a gente fazer bastante dinheiro com terapia floral. E se vocês fizerem não só os atendimentos, mas com o tempo começar a também ter as essências e preparar, é mais uma fonte de renda. Ou então vocês podem fazer parcerias com farmácias. Eu conheço vários terapeutas que fazem parceria, ganham uma porcentagenzinha, ou então ganham desconto nos seus florais, quando vai tomar os seus. Então, dá para fazer várias outras coisas, né? Eu tenho alunas que desenvolveram uma linha com floral para vender. Então, tem linha de creme para dor, para isso, para aquilo. É bem bacana, dá para fazer uma incrementada aí no financeiro. Para quem não quer ficar trabalhando, batendo ponto, que era o meu caso, então para mim foi bem por isso. Quem tem mais tempo com a família, para si mesma, hoje em dia, assim, ó, eu só trabalho de manhã quando eu tô afim, porque as manhãs são minhas. É quando eu vou fazer meu pilates, quando eu vou caminhar na praia, quando eu vou dormir, se eu quiser dormir até meio-dia, problema é meu, é minha. Eventualmente a pessoa não pode fazer um atendimento de manhã, de tarde. Eu tenho lá. Tá, segunda, quarta e sexta, que eu não tô no Pilates de manhã, eu vou lá e se eu resolvo, eu atendo. Mas eu tenho essa possibilidade. Por quê? Porque o meu consultório, ele tá lotado a tarde inteira. Então, assim, tá entrando dinheiro a tarde inteira. Não preciso, amanhã é minha para fazer o que eu tô afim. E para quem quer dar resultados para os seus clientes, que é o mais importante de todos. Tá? E o que que a gente tem lá dentro? Então, a gente tem os 4 sistemas florais, tá? Tu pode escolher por onde começar. Então, assim, no caso da Lua ali, já conheço Bach, já conheço São Germain. Beleza, então tu já nem precisa começar por Bach e São Germain. Tu vai começar ali por Califórnia e Austrália, vai aprender isso aqui. Junto, tu vai começar com a prática terapêutica e a gente faz sempre um onboarding para direcionar onde é que a pessoa tá e qual é o caminho que ela vai acessar mais rápido. Então, eu tô sempre ali, junto,
para ajudar, assim, olha aqui, ó, tu tá com deficiência nisso? Aula tal, 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 tal. E claro, também vou te responder, não vou ficar dizendo, não, eu não vou te responder aqui, vai procurar. Não, não vou fazer isso, né? Eu já respondo também, mas eu direciono onde é que tá aquela aula, onde é que tu vai achar. E tá bem completo. Eu tava calculando a quantidade de horas. Gente, a gente tá com quantas horas que deu? 300, acho que 310 horas. 310 horas de aula, tá? Então a gente tem um apoio de 24 horas no WhatsApp, dia e noite, fim de semana, feriado, não interessa, tá? Eu não fecho nunca. É claro que é um WhatsApp que a gente não fica de palhaçada lá dentro de bom dia, boa tarde, boa noite, não é para isso, é para fazer pergunta e para ajudar os amigos, né? A gente tem os workshops temáticos, que é onde eu aprofundo algumas questões, então a gente traz e aí, tipo assim, vamos falar sobre, sei lá, menopausa. Trago todas as questões de menopausa que pode aparecer no consultório de vocês, todas as essências, as formas que eu tenho usado, o que que tem que prestar atenção, o que que daqui a pouco tá passando batido e ninguém tá vendo. Então a gente aprofunda. Também trago, às vezes, por exemplo, ãh, essências, a gente teve aprofundamento em algumas essências do bar, porque às vezes a gente tá tão no automático usando aquilo só para tal coisa que a gente não vê toda a nuance que aquela essência, né, todo o potencial. Então, aulas que é uma aula inteira eu fico falando daquela essência e mostrando tudo que a gente pode fazer com aquela essência, tá? Então, eu vou vendo e no que eu me baseei para fazer isso? Eu observo o meu consultório, o que tá rolando mais e trago para vocês sempre. Porque eu imagino assim, ó, se tá aparecendo muito para mim, deve estar aparecendo em outros lugares, né? Porque o ser humano é meio tudo parecido. Encontros quinzenais ao vivo pelo Zoom, que na verdade não são quinzenais. Quinzenais são os workshops, tá? Mas são semanais, então toda semana tem. Então é um de workshop e um de tirar dúvida, estudo de caso. Então, quer trazer um caso? Traz, a gente vai esmiuçar o caso na aula. E aí vocês podem estar pensando, tá, e aí, Jana, quanto é que custa esse investimento todo, tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, tá? Eu vendo os cursos avulsos também, mas não é vantajoso para quem que realmente quer fazer uma formação, tá? Então, o BA, ele é 1.200, San Germain 800, Austrália 800, Califórnia 1.800, tem uma carga horária grande. A prática terapêutica eu não vendo separado, tá? Por quê? Porque a pessoa tem que já entender como é que eu penso para ter a prática terapêutica, senão ela não consegue digerir. Os workshops, se quiser fazer avulso, pode fazer, é 97 cada um. E esse grupo também, é só quem está na formação, senão não entra. Tá? Então, o investimento, ó, se tu fosse pagar tudo separado, dava isso aqui. Só de curso base dava esse valor aí, ó, com os workshops. Então, no mínimo, é 6.500 que vocês gastariam se for assim, fazer tudo, né, parceladinho, que nem Jack Stripador por partes. Mas a formação atualmente ela tá R$ 3.000, tá? Para quem quiser comprar. Qualquer momento que entrar é R$ 3.000. Eu já cobrei menos, já cobrei mais, mas atualmente ela tá esse valor de R$ 3.000 com acesso por um ano, tá? Mas aí, assim, teve algumas pessoas que vieram e tá, tu não vai fazer Black Friday, tá todo mundo fazendo Black Friday. Eu não vou fazer na internet, vocês não vão ver eu oferecendo, fazendo Black Friday no meu Instagram. Eu tô fazendo para as pessoas que me conhecem, tá? Porque é uma oportunidade, claro, é uma época que a gente daqui a pouco tá separando um dinheiro para ver quais são as ofertas que vão aparecer e tal. Eu fiz isso, né? Teve alguns cursos que eu comprei agora porque eu tava esperando o Black Friday. Então eu resolvi ofertar para quem já me acompanha e já tem algum produto, já teve um contato comigo, já sabe como é que eu penso. Que não vai vir encher meu saco para dizer assim, ai, Janaína, porque tu faz mais que 7 essências. Ai, tu não diz que é sublingual, floral. Não, eu não digo. E vocês não esperem isso de mim nunca. Então, assim, essa oferta é para o mês de novembro, exclusivamente para quem já tem qualquer curso meu ou caderno, não importa, mas que já teve esse contato, tá? Vai ganhar de bônus as Essências Florais na Saúde da Mulher, que tem um e-book mais aulas, o Despertar da Autoestima, foi um workshop que eu dei em 2023, que é para a gente se trabalhar, se transformar e serve como uma base também para a gente fazer no consultório com os nossos clientes, porque todo mundo tem problema de autoestima, gente. E se a gente for ver, grande parte dos problemas está lá.
E a autoestima vem da onde? Da nossa criança. Então, tem como trabalhar com a nossa criança interior dentro desse curso aqui, desse workshop, tá? Então, assim, vai ser 12 vezes de 250 para quem comprar, né? Até o final dessa semana, no cartão de crédito, boleto ou Pix. Tem garantia. Então, assim, não gostou, abrir, não gostei, achei uma merda. Tudo que tem lá dentro, nada me interessa, não tem problema. Não precisa nem me dizer que tá uma merda. Se quiser me dizer, também pode dizer que eu não tenho problema, né? Eu vou avaliar se, bom, se achou tão ruim, vou ver o que que eu posso melhorar. Tá? Mas não importa, não importa o motivo. Ai, surgiu um imprevisto, eu não posso. Não tem problema, eu devolvo o dinheiro, não dá nada, tá? E qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. Mas assim, ó, eu vou fazer, não vai ser só até o final dessa semana, vai ser o mês de novembro. Acabei de decidir isso agora e só vi a cara aqui que me olharam, tá? Esse aqui é o nosso telefone de suporte. Então, quem tiver qualquer dúvida pode chamar a Camila lá no suporte, que ela vai atender vocês com maior amor e carinho. Dá para fazer também agora, já estou trabalhando também com boleto parcelado, coisa que eu não tinha até então. Eu fui atrás semana passada para fazer parceria com uma empresa que faz emissão de boletos parcelado. Então, não tem o limite no cartão, tem como fazer parcelado no boleto? Tem como fazer parcelado no boleto. Porque às vezes, né, nosso cartão já tá pela bola 8 ali, de tanta coisa que a gente vai comprando parcelado. Pelo menos o meu. O meu ele tem muitas parcelas de muitas coisas. E eu sou assim, gente, eu sou a compradora de cursos, mas eu faço os cursos. Não adianta a gente comprar um curso e não fazer. Então, assim, se vocês sentirem que é o momento de vocês, não, eu quero estudar, eu quero me jogar de cabeça, eu quero realmente trabalhar com isso e fazer disso a minha profissão, eu acho que é uma boa oportunidade. Porque se vocês forem fazer, independente de ser comigo ou com qualquer outra pessoa, que vocês forem fazer levantamento de valor para receber tudo que vocês vão receber aqui, vocês podem se preparar para gastar alguns bons mios, que é bem mais do que 3, do que 6, inclusive. Tá? Eu só para ir no fim de semana lá no Ion, eu comprei no primeiro dia. Eu paguei 3.500. Fora avião, fora hotel. Só de hotel eu gastei mais dois, ou seja, me custou por baixo 5.500 para 4 dias. Tá, é uma experiência, não tô nem questionando. Eu sou a pessoa que, assim, ó, eu não economizo no meu conhecimento, eu não economizo mesmo. Eu não tenho sapato, mas eu tenho livro e tenho furso. Então, eu sou desse tipinho aí. Acredito que grande parte dos terapeutas é desse time, né? Não compra roupa, mas compra livro. Black Friday, gente, é a Amazon que faz festa comigo, né? Porque tem lá uma lista de 30 livros, só mando baixar. E depois. Quando começam a chegar os livros, eu, nossa, me sinto no Natal, assim, ganhando brinquedo. Adri, tu quer falar alguma coisa? Tu que tá na formação, tu quer falar alguma coisa para as meninas ali? Só para não Ah, ficar eu, falando. eu sou farmacêutica, Adriana. Eu fui colega da Jana, na URGS, que foi onde a gente se conheceu. E cheguei a conhecer a farmácia dela, a Pharmacare, quando eu fui visitar um dia. Era um amor a farmácia dela. Mas realmente, assim, a gente trabalhando em farmácia, a gente é um pouco. Dono de empresa é um pouco eu presa, né? Eu não tanto porque tenho meu sócio. E eu sempre tive vontade de fazer curso de florais, só que daí eu tive as duas meninas muito pertinho, elas têm 1 ano e 1 mês de diferença, e isso me deixou assim, só na vontade e eu nunca fazia. E daí um belo dia eu vi que ela estava dando curso, daí eu fiz o despertar da autoestima, que é um dos bônus ali que ela falou agora, e foi onde eu despertei, tipo assim, agora é a hora. E eu adorei, adorei não, estou adorando, só que eu sou das alunas que como trabalho na farmácia, eu iniciei já os atendimentos, mas daí eu faço ou segunda e sexta de manhã, ou segunda e sexta à noite, assim, tô conciliando por enquanto. Mas eu vejo muito mais resultado agora com o multiflorais do que quando era só com Bal, Saint Germain. E eu ainda fazia separado, porque achava que flor
brigava e não botava no mesmo vidro. Em resumo, é isso, assim, tô adorando, tô vendo os resultados, ver que nem agora ali a cliente dizendo que tá melhor nisso, nisso, naquilo, eu vejo o resultado, eu queria que meu marido também fizesse, mas ele não quer, isso aí é uma coisa que te deixa muito feliz, assim, é muito gratificante, né? Tu ouvir a melhora das pessoas. É muito gratificante tu ver a pessoa se dar conta de, nossa, como eu tô melhor e gente floral, assim, ó, eu como farmacêutica acredito que a Adriana compartilhe da mesma sensação que eu. É fantástico a gente ter uma coisa que a gente sabe que não vai estragar nada mais, que a gente pode indicar tranquilo. Se der errado, né? Der errado, se der o floral errado, nada acontece, é água. Isso não tem preço, Fala pra você. né? Porque não tem isso. A homeopatia, tu não tem essa possibilidade. Com a aromaterapia, tu não tem essa possibilidade. Tu não tem, é só com floral. Então, eu acho que, nossa, Bá, assim, ó, foi um iluminado mesmo. Cara, não, né? Ele é fantástico. Acho que Mas era é isso. isso, meninas. Obrigada, Adri. Que bom que tu tá gostando. Mas é isso. Então, assim, ó, tô à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida. Quiserem conversar sobre alguma coisa, me chame. Pode mandar lá para o suporte mensagem. Algumas de vocês assim, já entraram ali no WhatsApp. Tem o meu WhatsApp pessoal, eu respondo. Não tem problema nenhum em responder nada para ninguém. O direct é mais difícil porque às vezes eu não enxergo. E o danado do direct ainda manda para um negócio oculto que eu nem sabia que existia. Aí tem umas pessoas que ficaram 2 semanas esperando que daqui a pouco eu descobri que tinha um oculto, Jesus amado. Então, assim, eu sou meio burrinha na tecnologia ainda, tá? Então, ainda tô aprendendo. Então, de vez em quando eu faço umas barberagens, assim, tipo, da aula, esqueci de gravar. Não, claro que as gurias lá na formação, elas me lembram sempre, graças a Deus. Mas aqui eu já dei algumas que eu esqueci de gravar. Acontece. Mas, então, querendo falar comigo, de preferência me achem pelo WhatsApp, tá? Porque se. Vou botar aqui de novo. Porque se não, se mandar no direct e ficar soterrado lá nos ocultos, às vezes eu demoro, até tenho que olhar de vez em quando. Aí, esse telefone que vocês vão falar com a Camila, tá? Que é a menina que trabalha no meu suporte, é uma queridinha. Tudo ela passa pra mim, então, assim, vocês podem ter certeza que. Ai, o que ela sabe, ela vai responder aquelas coisas óbvias que ela já ouviu 300 mil vezes, ela já sabe. Ela responde ela mesma. Mas qualquer coisa, ela já me encaminha e eu já respondo para ela, ela repassa. Ou eu mesma, daqui a pouco pego o contato da pessoa e respondo, tá? Eu não tenho problema nenhum, assim. Acesso a mim vocês vão ter, com certeza, tá? Porque isso é uma das coisas que eu honro. Inclusive, assim, eu não boto muitas pessoas nos cursos, eu sempre estipulei um limite, é o máximo de 50 alunos, no máximo, que é o que eu dou conta de responder. Mas eu não, assim, eu não tô pela quantidade, eu tô pela qualidade, tá? Eu não quero, até porque assim, a minha fonte de renda real, oficial, forte, nem é curso, é meu consultório. Então, assim, eu tenho que ter tempo para dar conta do consultório e de vocês, e tirar as dúvidas de vocês, para vocês terem um consultório cheio também. Porque o consultório cheio, ele é reflexo do resultado que a gente traz para as pessoas. Começa a dar resultado para tu ver que o povo começa boca a boca, boca a boca, boca a boca. Quando tu vê, tu nem sabe de onde é que surgiu, as pessoas apareceram, do nada. Só que não é do nada, né? É alguém que tu fez um bom trabalho. E é isso, meninas. Agradeço muito a presença de todas vocês. Adorei conhecer cada uma de vocês. É bom, né, quando a gente vê as carinhas assim, porque às vezes tô conversando no WhatsApp, não sei quem é, mas estou respondendo. Até porque, assim, quer falar de floral, nossa, pode me chamar que eu falo. Adoro. Não pago imposto para conversar. Então, assim, qualquer coisa podem nos chamar, a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. Se sentirem que é o momento de vir para a formação, venham. Se não sentir, não tem problema também. Se um dia acontecer, né, de ser o momento, eu vou estar de braços abertos esperando e, e vou continuar também ajudando vocês da forma que for possível, tá? Então, só para comentar sobre isso. Vou continuar fazendo alguns encontros de workshop para quem adquiriu o caderno de fórmulas. Então, assim,
Mandem. Olha, Jana, eu queria que tu falasse sobre tal aspecto, fala sobre isso, fala sobre tal forma, tragam dúvidas, porque isso aqui também é um espaço para a gente ter essas trocas. Hoje eu escolhi trazer aquilo ali porque eu vi que era dúvida assim de muita gente assim no suporte mandando muito essas perguntas. Ai, quantas gotas vai de cada essência no dentro do vidro? Como é, o que que como é que eu explico para alguém o que que é um floral? Então, assim, foram perguntas que foram me trazendo assim, não, eu vou fazer uma aulinha explicando o básico, porque às vezes o básico pra gente é óbvio, mas para quem está iniciando é uma dúvida mesmo, né? Então, a gente tem que olhar para isso também.